Pronto. Nós temos esse tema, segurança infantil na internet, como proteger crianças e adolescentes no mundo digital. Primeiro, que esse tema, ele traz um errinho, certo? Porque ele fala mundo digital. E mundo não existe, não tem essa diferença de mundo real, mundo digital. Então, aqui, na verdade, era para ser no âmbito digital. Foi um errozinho. No âmbito digital. Então, a gente não fala dessa forma, né? Então, âmbito, área, mas a gente não fala mundo digital. Se realmente o tema já viesse assim, e aí tudo bem, né? Se na prova eles mesmos tenham colocado dessa forma, você pode utilizar, tá? Mas acho difícil. Então, a gente tem algumas gerações, né? Primeiro, a geração alfa, que é uma geração que foi de 2010 a 2024, que é bem marcada essa geração alfa, 2010 a 2024. Ela é bem marcada pelo uso da tecnologia. A tecnologia ficou bem mais forte, né, durante essa época. A gente teve um tempo que não tinham acesso à internet do modo que a gente tem hoje. A gente era muito caro, primeiro, né? Tinha essa questão da desigualdade social, que ainda tem, porque nem todos ainda conseguem ter acesso à tecnologia, porém, antigamente o acesso era ainda mais difícil. Eu mesma, para ter acesso à internet, era só dia de madrugada, e sábado e domingo que eles liberavam. Então, a gente era pelo telefone, uma conta de escada, era todo um processo. Uma conta de escada, era o telefone de escada ainda que a gente tinha acesso à tecnologia. E de uns tempos para cá, né, a gente está com acesso total a toda hora, todo minuto, todo segundo, porque primeiro eles baratearam, né? Ficou mais acessível para a maior parte da população. A gente não pode dizer que são todos que têm acesso ainda, mas para a maior parte da população, sim, em que mudou a forma da relação das pessoas, porque a gente tinha muita gente na rua brincando, tendo esse contato mais físico, presencial, e isso foi mudando aos poucos. Primeiro, porque o Brasil, né, é um país considerado perigoso. Então, devido a essa insegurança, muitas pessoas não ficam mais na rua brincando, não tem mais esse momento de lazer como tinha antigamente, bem frequente. Hoje, dificilmente tem uma rua que tem pessoas, né, brincando, crianças, adolescentes. É muito difícil. Então, mudou a forma, né, das pessoas se relacionarem, ficou bem mais pela questão de tecnologia, e aí cresceu, né? A gente teve, primeiro era o MSN, era uma forma de ter contato com as pessoas, era pelo MSN o nome, certo? Depois veio o Orkut, que são as redes sociais. Não sei se você pegou o Orkut. Depois ficou muito forte o Facebook. O Facebook. E hoje a gente tem, né, Instagram. Instagram. Todos os nomes aqui ficam maiúsculo mesmo, certo? Porque é o nome. MSN, eu coloquei minúsculo, mas é para ficar maiúsculo. Facebook, Instagram. A gente tem também o X agora, que são formas de comunicação. E as pessoas estão cada vez mais se isolando. Então, é frequente a gente ver adultos no celular e crianças no celular.
A gente vai, às vezes, num restaurante, o restaurante pode ter parquinho, e as crianças, principalmente adolescentes, né, preferem ficar no celular a interagir com outras pessoas. Então, isso tanto adultos como jovens, né? E que nós estamos, isso já foi essa mudança na geração alfa, e na verdade hoje nós estamos na geração beta, certo? Essa que é marcada mesmo pelo acesso da inteligência artificial. Então hoje a gente tem a geração beta. A geração beta, que é de 2025, né? Que vai de 2025 e ainda não tem ano para acabar, certo? Então, inicia em 2025 a geração beta, que é marcada pela inteligência artificial, em que tudo ficou mais fácil, né? Pela inteligência artificial. E aí, se você for colocar inteligência artificial no seu texto, você coloca o nome inteligência artificial, inteligência artificial. Se você for falar de forma geral, é minúsculo mesmo. Agora, se você for falar como um nome próprio, fica maiúsculo, tá? E aí você coloca o primeiro inteligência artificial e entre parênteses você coloca IA, para depois, se no seu texto, você pode só retomar pela sigla, ok? Então, da mesma forma, como eu vinha dizendo, as crianças, elas não interagem tanto pessoalmente. Elas estão mais na internet, com jogos, exposições. E aí a gente teve, né, o Felca, que o Felca, o nome dele é Felipe, ele ficou conhecido como Felca, em que ele fez denúncia de crianças e adolescentes em jogos, certo? Mas o Felca, o nome dele, né, é Felipe Bressanin Pereira. Ele nasceu em 1998, ou seja, também não é tão mais velho assim. É o Felipe. Ele nasceu em 1998 e ele ficou conhecido porque ele fazia divulgações de jogos eletrônicos. Então, ele começou a fazer transmissões ao vivo de jogos eletrônicos. Fazia exposição ao vivo, exposição ao vivo de jogos eletrônicos, certo? Eletrônicos. Depois ele mudou, né, o conteúdo para humor e começou a fazer denúncias sociais. Começou a fazer denúncia social, tá? Nessas denúncias, uma dessas denúncias que ficou a mais reconhecida, né, foi porque ele expôs a exposição e a sexualização de crianças por criadores de conteúdo online. Então, ele começou a mostrar a exposição de crianças denunciando. E aí foi por meio disso, né, que a gente teve uma atualização no ECA. Porque o que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente teve uma atualização no ECA. Deixa eu colocar aqui. Cadê a parte do ECA? Em que a gente teve uma atualização do ECA para poder reconhecer um problema que mudou. Porque, assim, tem aquela pergunta, né? O que nasce primeiro? A situação ou a lei? Né? Teve a situação e a lei foi criada depois. Então, ela amplia, a legislação amplia a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
E aí, entre uma das suas medidas, né, estão a exigência de mecanismos mais eficazes de verificação de idade, o fortalecimento do controle parental, que no caso é a família, que precisa estar cada vez mais presente, vendo o que acontece, né, com os jogos, porque tem aquele jogo Roblox, que ele denunciou também, que por meio do chat havia pedófilos que estavam assediando crianças e adolescentes por meio do chat. Entrava como se fosse uma pessoa normal, jogando, fazia amizade e começava a aliciar crianças. Então, isso foi denunciado também pelo Felca, que aí muitos ficaram até com raiva porque eles pararam um tempo o jogo por causa disso. Mas foi muito importante, né? Porque realmente é um risco e uma problemática super atual. Então, a gente teve nessa essa limitação da exposição de menores a conteúdos inadequados e a proibição do uso de dados de crianças e adolescentes para fins publicitários. Realmente tem no depois vocês podem até pesquisar, né, colocar sobre o Felca, colocar os documentários, ele mostra várias crianças com roupa bem indecente, fazendo danças bem sexuais, né, assim, que fazia ter comentários, curtidas, e ali ficou, né? Por isso que o ECA colocou proibição dos dados de crianças e adolescentes para fins publicitários, porque usavam as crianças, adolescentes, às vezes 16, 15 anos, para colocar para dançar, vendendo um conteúdo, vendendo aquela dança para pessoas, né, que gostam desse tipo de conteúdo. Então, o ECA vem atualizando para proibir essa situação, certo? Então, aqui a gente tem o ECA digital, né, como uma forma, né, de repertório. O repertório é uma referência que você pode utilizar, certo? Repertório é uma referência e ela pode ser usada, né? A referência, ela pode ser usada por meio de fatos históricos, pode ser por lei, pode ser por documentário, livros, filmes, né? Porque a gente tem os repertórios que são culturais. Então, pode ser uma música, pode ser um filme, não tem nenhum problema, não tem nenhuma hierarquia de dizer assim, um fato histórico tem maior relevância que um fato do que uma lei ou do que um filme. Não existe isso, tá? Não existe. Na verdade, o principal é conseguir colocar esse fundamento, que o repertório a gente chama de referência, é colocar essa referência e conseguir ligar ao argumento, tá bom? Tudo tranquilo, né? Então, Sim, sim. perfeito. Então, acho que é só uma exploração sobre o tema, né? Agora eu vou para a correção. Professora, eu só vou pegar o meu carregador, porque só tá descarregando, mas é rapidinho. Tá. Vou começar a correção. Um minutinho. Ok, já peguei aqui o carregador. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, atualiza a proteção infanto-juvenil para o ambiente virtual, impondo regras rígidas aos serviços de tecnologia. Nessa perspectiva, destacam-se os desafios para manter a segurança infantil na internet. Portanto, é perceptível que a exposição precoce e
e em excesso da tecnologia, a exposição precoce e em excesso da tecnologia, no caso, a exposição precoce de crianças, né, na tecnologia. Aqui ficou um pouco confuso, tá? Teria que organizar. Junto à falta de monitoramento responsável, porque junto a, ele pede a preposição a, e falta uma palavra feminina. Então, a gente vai ter o artigo antes, né? Porque é a falta. Então, vai ser a preposição mais o artigo. Junto à falta de monitoramento responsável sobre o tipo de conteúdo que ficam suscetíveis a acessarem em plataformas digitais, né? Para poder complementar. Plataformas digitais. Tais. Dificultando o combate a esses problemas. Esses problemas é uma palavra masculina, então a gente não tem crase. A princípio, ressalta-se a irresponsabilidade dos menores de idade com a administração do tempo nas telas. Então, no caso, se você colocou a exposição precoce por excesso da tecnologia. Quando eu olhei aqui, quando eu olhei o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é que eu fui entender. Porque a gente coloca já o assunto que vai ser desenvolvido, a gente já expõe na introdução, né? Então, a exposição precoce é nesse sentido aqui, de ser deles ficarem muito tempo na internet. Então, a gente teria só que mudar aqui um conectivo, né? Colocar aqui a exposição por excesso da tecnologia, que seria uma causa. Tá? Por excesso da tecnologia. Seria nesse sentido. E aí, a gente tem para o desenvolvimento. Então, ressalta-se a responsabilidade dos menores de idade com a administração do tempo nas telas. Para não repetir as palavras, né? Você trouxe outras ideias. Aqui é o tópico frasal, que você já apresentou na introdução, muito bem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para cada faixa etária, vírgula, existe uma orientação de quantas horas são permissíveis por dia, sendo não recomendado o uso de telas antes dos 2 anos. Em oposição, a expressão brain rot, usada para descrever o cansaço mental, a perda de foco, aqui tem que colocar o A, porque você colocou o cansaço mental, né? Então, vai ter que colocar o artigo a perda de foco e a concentração. Desculpa, porque é de foco e de concentração. Então, causados pelo consumo excessivo de conteúdos digitais curtos, repetitivos e superficiais. Certo, mas vamos ver que a relação da informação do dado que você trouxe. Você trouxe o dado em que existe uma orientação de quantas horas são permissíveis por dia, sendo não recomendados de telas. Em oposição, a expressão brain rot, usada para descrever o cansaço mental, a perda de foco e concentração causados pelo consumo excessivo de conteúdos digitais curtos, repetitivos e superficiais, faltou aqui fazer essa relação melhor, né? Em oposição ao que ocorre na sociedade brasileira, né? Ainda faltou essa em exposição ao que ocorre. Aqui o conectivo, a relação não ficou tão clara. O que ocorre na sociedade brasileira. Teria que ajeitar esse ponto. Não ficou tão claro, não. E outra, que, assim, o brain rot, né, é o cérebro podre. Então, e ele é separado, não é junto, esse brain rot. Aqui.
Dessa forma, dados recentes do site do governo mostram. Não pode ter essa vírgula, porque mostrar é verbo, né? Eu mostro, mostras, ele mostra, nós mostramos. Então, verbo é tudo aquilo que pode ser conjugado. Aqui a gente tem uma conjugaçãozinha, então não pode ter uma vírgula separando o sujeito do verbo, tá? Que 93% da população de 9 a 7 anos é usuário da internet no país. Além de 23% dela reportar que tiveram primeiro acesso aos 6 anos de idade. Ó, não ficou interessante essas duas informações dentro do mesmo parágrafo, né? São duas referências. Primeiro, da Sociedade Brasileira de Pediatria e o segundo, do site do governo. Muita informação, mas aí o argumento está ficando de forma secundária. E é o que eu sempre digo. O repertório, né, porque o dado, ele é considerado um repertório, é uma referência, mas ele serve para fundamentar o seu argumento. O mais importante é o argumento. E aqui está faltando a argumentação, porque você passou mais tempo colocando referências. Então, aqui teria que realmente alterar, né? Não vir com outro dado, mas sim explicar essa questão. Por que está acontecendo, por exemplo? É muito bom a ideia de você trabalhar com causa e consequência. Por que, que as crianças estão com mais tempo nas telas? O que está acontecendo? Né? E aí, a consequência disso é justamente a insegurança na internet, que aí você iria explicar, né, por que também é inseguro, para poder fazer relação ao tema, tá? Então, aqui ficou mais as fundamentações do que o argumento. E o principal, a nota maior, é pelo argumento. Não pode deixar de ter referências, né? Porque se você. É como se fosse, eu gosto de fazer uma porcentagem, né? É como se 70% da sua nota é por causa do argumento. E 30% da sua nota é por causa da referência. Então, se você tiver só argumento, 70%, a sua nota não vai ficar tão boa. Se tiver só argumento. Se tiver só referência, pior ainda, né? Aí que a nota vai ficar baixa. Então, tem que ter a referência, mas o argumento é o principal. Então, faltou aqui. Mas você fez ainda o fechamento parado. Logo, observa-se que a utilização antecipada de tecnologias apresentam riscos faltou a crase, né? À saúde dos jovens, dos juvenis, né? Ficou um pouco aqui embaçado, tá? Ademais, a exposição a conteúdos não condizentes à idade, não condizentes à idade, não seria não condizentes para a idade, né? Ou a crase, é algo recorrente, prejudicando a inocência dos jovens. De maneira análoga, de maneira igual, né? Mas de maneira análoga a quê? Você teria que, no caso, ter colocado algo e dizer de maneira igual, não ficou legal, não, esse conectivo. Seria mais sob esse viés. Vamos assistir a aula dos elementos coesivos. A deputada Rogéria Santos afirma que a expansão das plataformas de comunicação, das redes sociais e dos serviços de compartilhamento de conteúdos trouxe muitos benefícios, mas também riscos concretos. Paralelamente, em janeiro de 2026, jogadores mirins realizaram protestos virtuais dentro do jogo Roblox. Que você eu estava falando. Após a plataforma endurecer as regras de segurança e restringir o uso do bate-papo de texto e voz para menores de idade.
Nesse sentido, pode-se perceber que crianças não têm o entendimento, não possuem, né? E crianças está no plural, então faltou o acento, o chapéu, tá? Outra coisa, outro ponto é que nós temos aqui, só voltar aqui para a linha 22, porque após a plataforma é um termo deslocado de tempo, então tinha que ficar entre vírgulas, tá? Ok. Tinha que ficar entre. Nesse sentido, pode perceber que crianças não têm entendimento do perigo que estão expostos a acessar conteúdos que não são de sua faixa etária. Pode perceber que, tudo bem, porque aqui é uma condição integrante, né? O que pode ser substituído por isso. E eles não têm entendimento do perigo que estão expostos a acessar conteúdos que ficou bem repetitivo, né? Então, acessar conteúdos os quais, a gente poderia trocar aqui os quais, para não usar tanto esse que. Os quais não são de sua faixa etária. Etária, ponto final. Desse modo, então aqui a gente tem a questão da adaptada, né? Em que ela falou, depois você trouxe o que os jogadores mirins fizeram. Mas aí, de novo, tá pecando na argumentação. Então, de novo, a gente precisa, né, organizar isso. Tá? Então, é mais argumentação, lembra dos 70%, mais argumentação e menos referência, tá? E prejudicando a inocência, que foi o que você trouxe aqui no seu tópico frasal. Mas como é que prejudica? Você trouxe uma afirmação e não desenvolveu, né? Então, precisa realmente desse desenvolvimento. Desse modo, cabe aos pais de responsáveis monitorarem seus filhos. O que fazem e o que fazem na internet, né? O que acessam, o que fazem na internet, aqui faltou, né? E, e o tempo que passam na internet, tá? Então, o que fazem e o tempo que passam na internet. Entendi. Então, dá que fazem e o tempo que ocupam, né? Porque passam é mais informal, que ocupam, a fim de preservar sua infância de maneira saudável. Mas aqui só está um período, só tem um ponto final. É no mínimo, 2 períodos por parágrafo. 2 períodos por parágrafo. Parágrafo, certo? No mínimo 2 períodos por parágrafo. E outra, porque você colocou 2 ideias, né? Que foi a questão do excesso de tela e a falta de monitoramento do responsável. Então, aqui, você até fala o que faz e o tempo que passa na internet, mas precisava dar uma maior ênfase a isso, certo? E também podia dizer, né? Cabe aos pais ou responsáveis monitorarem seus filhos. Por meio de quê? Né? Aí podia ter acrescentado como eles iam monitorar, certo? Seus filhos. Cabe aos pais monitorarem e saberem o que fazem
Faltou aqui um verbo, tá? O paralelismo aqui também ficou confuso, essa parte aqui. Então, faltou organizar isso. Ok? Vamos só para alguma dúvida? Acredito que não. Pronto. Vamos só para a nota, né? Uhum. Eu vou só finalizar aqui a gravação. Rapidinho.